A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra do Senhor hoje veio a mim em Ezequiel capítulo 33, e fala a respeito do castigo de Israel por causa da presunção. Eu queria trazer palavras, que normalmente são mais festivas, mais de júbilo, de alegria, Mas o Senhor, Ele tem trago muito para mim palavras de repreensão, palavras de correção, palavras de arrependimento, palavras para que nós nos voltemos para Ele, falando a respeito da iniquidade do povo, da presunção, do orgulho, e que nós não podemos ser assim. Eu não falo o que eu gostaria, se eu gostaria de falar todos os dias palavras de bênçãos, palavras boas aqui, Mas a palavra de repreensão, de arrependimento é uma palavra também, aparentemente, não é boa, mas ela é boa. Por que ela é boa? Porque toda repreensão, toda palavra, no momento parece de tristeza, como a própria palavra, a Bíblia diz sobre isso. Mas ela é de alegria. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando para mais perto dEle, para nós corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido, para estarmos diante da presença dEle em santidade. Ele quer que os filhos e as filhas dele sejam maduros e estejam de coração por completo dispostos a adorar e a servir a Ele. Essa palavra que eu vou ler hoje, ela fala acerca que o Senhor, Ele vai mandar o castigo por causa da presunção, por causa que o povo, sim, fala com a boca que serve a Deus, mas não por obras. Não adianta falarmos com a nossa boca, mas as nossas obras não demonstrarem o que nossa boca está dizendo. Não adianta dizermos que servimos ao Senhor se nossas ações não correspondem a isso. Se nós não buscamos estar na presença dEle, se nós não pedimos a Ele para que possamos estar com Ele, para que Ele nos dê forças, que possamos todos os dias adorá-lo. Não é fácil. É claro que existe guerra espiritual, é claro que existe o desânimo, essas coisas que tentam nos afastar da presença de Deus, mas precisamos fortalecer o nosso espírito no próprio Deus. Quando estivermos fracos, recorrermos a Ele, e quando estivermos fortes, não é por causa de nós, é por causa dEle. A nossa força vem do Senhor. No verso 27, antes que eu fale do verso 27 do capítulo 33 de Ezequiel, sobre a nossa força vir do Senhor. Quando nós estamos fracos, aí é que a força de Deus realmente é revelada em nós. Porque quando nós somos fracos, o Senhor, Ele vem e nos mostra que nós somos totalmente dependentes dEle. Nós fomos feitos para servir e adorar ao nosso Deus. Nós sem Cristo, nós sem Deus, nós perdemos a nossa essência, nós perdemos quem nós somos, nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Por isso que no mundo tem tantas pessoas presas, em vícios, presas em coisas que aparentemente trazem uma falsa alegria, mas não são verdadeiramente alegres, porque a alegria verdadeira só vem do Senhor, vem em estar na presença dEle, vem em estarmos com Ele, ligados à videira. Vamos lá, Ezequiel 33, verso 27. Assim lhes dirás, assim disse o Senhor Jeová, vivo eu que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma. E o que estiver em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. E tornarei a terra em assolação e espanto,
e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. O Senhor está dizendo, né, que nos lugares desertos as pessoas cairão à espada, morrerão na guerra. Nos campos morrerão, serão entregues a feras para que os comam. Em cavernas, né, e lugares fortes, fortalezas, morrerão por pestilência, por doenças. O Senhor tornará a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força. O Senhor cessará a soberba da sua força. Aquele que pensa que é forte, que ele é forte por ele mesmo. E os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Né? O Senhor, ele, quando há muita abominação, quando há muita iniquidade, o Senhor, ele derrama do juízo dele, da justiça dele. E o Senhor está dizendo, saberão que eu sou Deus, sou eu quem faço, sou eu que derramo da minha justiça. Mas o Senhor faz isso, mas ele avisa antes por meio dos profetas, por meio daqueles que são servos e servas dele, para pedir que se arrependam, para que se corrijam. E o Senhor, quando manda, né, o juízo, a justiça, ele guarda os que estão debaixo da guarda, da proteção dele, do manto dele. Ele guarda os que não se corromperam. Ele livra de todo mal. Assim foi no Egito. O Senhor mandou as pragas para o Egito, mas o povo dele foi guardado das pragas. O Senhor guarda o povo, aquele que não se corrompe, aquele que mesmo que tenha errado e se corrompido, mas se arrependeu, se voltou para Deus, enquanto o profeta, o servo do Senhor, a serva do Senhor anunciou, se ele se volta para Deus, o Senhor o guarda e o livra de todo mal. Amém? No verso 29, né? Está dizendo que saberão que eu sou o Senhor, quando tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. A abominação. A terra será assolada. Mas por quê? Porque Deus é mau? Não. Por causa da nossa própria iniquidade. Por causa do que o povo comete. Mas, como eu disse, será guardado aqueles que permanecerem em Deus. Verso 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Vamos ouvir o que procede da boca de Deus. Verso 31. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Olha, eles vêm, eles ouvem, como se fosse povo do Senhor. Eles ouvem as palavras do profeta, mas não as põem por obra. Eles ouvem, mas não colocam em prática. Pois lisonjeiam com a sua boca, falam com a sua boca e lisonjeiam, mas o seu coração segue a avareza, a sua avareza. Não adianta a nossa boca dizer que somos servos, dizer que vamos fazer a obra, dizer que o Senhor é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Senhor, mas no nosso coração seguirmos com avareza, se no nosso coração seguirmos com soberba, se no nosso coração a gente não segue o que o Senhor tem pedido para que nós sejamos e façamos. Não adianta a nossa boca lisonjear, mas o nosso coração permanecer o mesmo.
O Senhor quer corações quebrantados diante da presença dele. Nós somos falhos, sim. Eu sou falha, nós somos falhos. Mas o Senhor, ele quer um coração quebrantado. Ele quer um coração que sabe das suas fraquezas e pede o auxílio dele. Que conhece as suas limitações e na força dele consegue fazer o que ele tem pedido. É na força do Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Que possamos ter um coração quebrantado diante da presença dele. Verso 32, e eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Aleluia. Aqui está dizendo, ó, eles vão ouvir. Eis que para eles como uma canção de amores. Mas, mesmo ouvindo as tuas palavras, não põem por obra. E quando vier isto, o juízo de Deus sobre a terra, aqui nesse caso sobre Israel, saberão que houve no meio de ti um profeta. Que possamos guardar a palavra do Senhor. Que possamos guardar os avisos dele a respeito de nos corrigirmos no que temos falhado, de estarmos, do nosso coração estar quebrantado diante dele, da nossa boca não só proferir coisas boas e o nosso coração não ser o mesmo. Não adianta a boca falar coisas belas. Na verdade, não tem nem como a boca falar. Se o coração não está cheio de Cristo, não tem como a boca falar coisas belas. Nós precisamos andar em sinceridade com Cristo. Mostrar a Deus tudo. Ele vê tudo, mas nós precisamos mostrar tudo que somos. Mostrar as nossas fraquezas, as nossas limitações, o que temos pecado. E pedimos a Ele por misericórdia, que Ele nos transforme. Buscar mais da presença dele. Davi, quando pecou, que Davi se deitou com a mulher de outro e ainda mandou o marido para frente de batalha para que ele morresse, quando o profeta vem anunciar a ele de uma forma como se fosse uma parábola para ele entender, e ele fala, não, essa pessoa é digna de morte. E aí o profeta disse, esse é você, foi você que fez, porque ali o profeta, Deus tinha anunciado o erro de Davi, para o profeta, para Davi se arrepender e se voltar para o Senhor. E por que diz, a palavra diz, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Mesmo pecando, porque ele era pecador como nós somos, quando ele percebia o erro dele, ele verdadeiramente se arrependia. Ele se rasgava diante da presença de Deus. O coração dele não desejava mais aquelas coisas, havia arrependimento. Ele se humilhava na presença do Senhor e não era um cenário, um espetáculo que ele fazia, era verdadeiramente o coração dele arrependido. E o Senhor quer isso de nós, que nós reconheçamos aonde temos falhados e possamos corrigir o caminho, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. Não tem como o Senhor trabalhar em nossas vidas na mentira. Nós precisamos ser um livro aberto perante o Senhor. Ele vê tudo, os olhos dele, nada pode ficar escondido aos olhos dele, mas ele quer que nós possamos falar para ele. Ele quer que nós venhamos a nos arrepender. Ele traz a palavra por meio dos servos, das servas, dos profetas, das profetisas, para que haja arrependimento, para que nós possamos nos achegar a ele e ele poder trabalhar na nossa vida, para que haja abundância do transbordar do Espírito Santo em nossas vidas, para que ele derrame da unção dele, das bênçãos dele. O Senhor tem muito mais para nós, mas precisamos andar em santidade,
Precisamos verdadeiramente nos achegar ao nosso Senhor, não só com palavras, mas com as nossas ações, com as nossas obras. Amém? Essa é a palavra de hoje que o Senhor trouxe ao meu coração, que nós possamos guardá-la no nosso coração, né? Que a gente verdadeiramente venha seguir essa palavra, que nós venhamos entender essa palavra como uma palavra de amor, né? A princípio parece de tristeza, mas é uma palavra de amor, em que Ele está nos chamando para mais perto dEle, em que Ele está nos chamando para arrependimento e para que nós possamos, né, ser guardados por Ele. Porque a justiça de Deus, por Ele ser santo, ela é derramada sobre aqueles que praticam iniquidade no tempo em que Ele determinou. Não é cedo, não é tarde, é no tempo que Ele determinou, porque Ele é longânimo, Ele é tardio no irar. E quando Ele está para se irar, Ele anuncia, olha, que haja arrependimento, se voltem para mim, para que a minha justiça, a minha ira não seja, o cálice da minha ira não seja derramado sobre ti. Que nós venhamos nos voltar para Deus, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para encerrar esse vídeo. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor Deus. Nos achegue a Ti, Senhor, que possamos ter um coração quebrantado, um coração sincero diante da Tua presença. Que a nossa boca fale daquilo que o nosso coração está cheio e que o nosso coração possa estar cheio de Ti. Que o nosso coração possa estar cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Deus. Livra-nos, Senhor Deus, de pecar contra Ti. Guarda o nosso coração em Ti, é o que eu te peço nesse dia e já te agradeço. Em nome de Jesus, toma a Tua serva, toma o Teu servo nas Tuas mãos, Senhor. E que haja arrependimento, que haja um coração quebrantado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração. E se o Espírito Santo de Deus te trouxe alguém à memória, compartilhe essa mensagem. E não esqueça de curtir, porque quando você curte, a mensagem do Senhor, essa palavra, pode chegar a mais e mais pessoas que necessitam ouvir essa mensagem. Que o Senhor quer que chegue a essas pessoas, e eu sei que chegará a quem Deus quer que chegue. Se chegou a ti, eu creio que foi o Senhor que quis que chegasse a você. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!